gente. Bom estar com vocês novamente, alunos do curso de Cuidadores Especializados. Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas através, ainda dessas aulas EAD, e hoje nós vamos falar sobre fisiologia humana. O que seria então a fisiologia humana? A fisiologia humana são as células, todas as células que compõem o corpo humano, tá? Que faz a composição do nosso corpo humano através das células. O corpo humano é formado por uma quantidade enorme de células. As células são consideradas a menor parte do organismo vivo, sendo, portanto, elementos estruturais e funcionais. O corpo humano é pluricelular. Tem várias células dentro do nosso organismo. Plural, várias, tá? É constituído 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, tá? Onde cada uma possui uma função específica de saber nutrir, proteger, produção de energia e reprodução. Aqui, gente, a gente tem uma estrutura de uma célula humana, tá? Toda célula humana, ela vai ter a estrutura da membrana plasmática, tá? A membrana plasmática é que permite ter a troca de excreção dessa célula, tá bom? É o que entra e o que sai é através da membrana. O citoplasma, ela é a estrutura, a gente chama ela de citoesqueleto. Ela é a estrutura da nossa célula humana, tá? O retículo endoplasmático rugoso é o que capta tudo aquilo que é de ruim dentro da nossa célula, é o retículo endoplasmático que capta e, vamos dizer assim, que dá uma limpada. O ribossomos é aquele que pega aquilo que o retículo endoplasmático não quer mais, tá? E joga junto com a membrana plasmática ou depura lá dentro, tá bom? O núcleo, que é a formação da base da célula. O retículo endoplasmático liso, que ajuda na produção de algumas gorduras ou ele tem a função de produzir algumas coisas de nutrição dentro da nossa célula. O mitocôndria é a nossa respiração celular, então a nossa célula respira através desse mitocôndria, tá? O centríolo, que é o centro da nossa célula, o aparelho de Golgi e o lisossomo, tá? Então, isso daqui é a nossa composição celular humana, tá bom? Cada um dessa estrutura da célula, que tem dentro da célula, ela é muito importante, cada uma tem sua função específica, tá? Ó, o núcleo celular, ele é envolvido pela membrana nuclear, que contém o material genético, então contém nosso DNA. Dentro da célula tem o nosso DNA, então é dentro do núcleo celular, tá? Que tem o nosso DNA dentro da célula. O citoplasma, que nem eu falei para vocês, que ele carrega o conteúdo celular, onde cada organela possui uma função vital. É constituído por hialoplasma, substância fluida, tá? Que fica dentro do citoplasma. E o citosol, que é dentro do citoplasma, ele é uma espécie de esqueleto que dá forma e sustenta as organelas que tem dentro da nossa célula. A membrana plasmática, que eu falei para vocês, que ela é uma membrana fina, flexível, e ela tem a permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? Ela que regula a passagem da troca de substância. Então, o que ela quer bom, ela puxa para dentro da célula, e o que não é de interesse dela, ela joga para fora da célula. E o que envolve toda a nossa célula é a membrana plasmática, mas ela é que ajuda nessa troca aí. As organelas celulares, que são pequenos órgãos dentro da célula, a gente chama de órgãos porque cada um tem uma função dentro da célula, tá? Cada um possui sua função específica, dentre ela respiração, nutrição e excreção da célula. A mitocôndria, que é o que faz a respiração da célula,
o retículo endoplasmático, que é aquilo lá que eu falei para vocês, que capta uma gordura, capta o que é bom, ele capta, o que não é bom, ele devolve para o ribossomo, né, ajudar a membrana a excretar, tá bom? Então eu falo que o ribossomo é como se fosse o nosso lixinho da célula. O que a membrana não conseguiu excretar e o que o retículo endoplasmático não conseguiu absorver daquela célula, o ribossomo, que é o que excreta junto com a membrana plasmática, tá? O lisossomo, que também ajuda nessa parte de nutrição, de coisas específicas que nossa célula precisa carregar para dentro, tá? Perissomos, os centríolos e os vacúolos, tá? Os vacúolos é como se fosse auxiliar na nutrição e na absorção de energia da nossa célula. Dentre as células que fazem parte do corpo humano, temos a célula do sangue, a célula da superfície da pele, a célula óssea, a célula epitelial, a célula músculos cardíacas, a célula do neurônio e a célula do músculo liso e esquelético. Então, ó, todas essas células aqui são compostas dentro do nosso sistema, né, do corpo humano. Então, por exemplo, o nosso sangue tem as células específicas da parte hematológica, hematopoética, da produção do sangue. A célula da superfície da pele, então é a célula da nossa parte tegumentar, que é a da pele, derme, hipoderme, que lá pra frente eu vou estar explicando para vocês. Célula óssea, tá? Que é dos nossos ossos, toda a formação da nossa célula óssea. Células epiteliais, tá? Que é do epitélio, é de algumas partes do nosso corpo, tá bom? O do neurônio, que é a nossa célula do cerebral, a principal formação de células neuronais é na parte cerebral, do encéfalo, né? E as células musculares, porque nós temos as células musculares cardíacas, que é as células lisas, as células musculares esqueléticas, né, que tem uma estrutura um pouco diferente, que é para fazer a nossa sustentação, é uma célula que tem mais fibras, e nossa célula do músculo liso, tá, que tem no intestino, tem no pulmão, só uma musculatura mais lisa, né, que tem dentro dos nossos órgãos. Então, células do cérebro, nós vamos aprender agora. São compostas por milhões de células. O cérebro é formado por diversos tipos de célula. A microglia, que é a defesa do sistema nervoso. A célula dendrítica, que é as células imunes que transportam o antígeno. Quer dizer, a célula dendrítica é uma célula que faz a imunidade da nossa parte cerebral. Ela que protege quando acontece alguma coisa. Quando a gente leva uma pancada, como uma criança leva uma pancada que dá um edema, que faz o famoso galo, a célula dendrítica é o que transporta aquele antígeno para proteger o nosso cérebro. O neurônio, que é a transmissão de mensagem, sem neurônio a gente não estaria falando, a gente não estaria andando, a gente não estaria comendo. O neurônio é que faz toda a transmissão. O neurônio ele é uma célula muito importante. E quando o neurônio morre, é a única célula que não refaz. Morreu. Ela não constitui mais. Então, toda vez que a gente perde o neurônio no nosso organismo perde uma transmissão de mensagem de alguma parte do nosso corpo. Lá na frente, nós vamos falar muito disso em outras matérias até do nosso curso, tá? A célula de Schwann, que é a produção de mielina, né, que auxilia na produção de impulsos nervosos. Não sei se vocês já viram, né, que tem aquela capinha, parece uma capinha de gordura, não sei se vocês já chegaram a ver alguma estrutura celular. E a mielina, ela é uma célula assim, na maioria dos desenhos é uma célula roxinha que tem uma capinha amarelinha parecendo de gordura,
que a gente fala que é os impulsos nervosos que são a sinapse, tá? Então ela que faz a produção desses impulsos nervosos para ter a transmissão do neurônio. Então uma produz o impulso e a outra faz a transmissão, a outra carrega esse impulso, essa vontade que disparou no nosso cérebro. Os neurônios que necessitam de muito oxigênio para funcionarem, portanto, são as primeiras células do corpo a morrerem. Lembra que eu falei que o neurônio é uma célula muito importante do nosso corpo e depois que elas morrem, não reconstituem. Neurônio é praticamente a única célula do nosso corpo que não tem como a gente reconstituir. Quando essa célula morreu, ela morreu. As células do sangue, né? O sangue humano é formado por diversos tipos de célula, cada qual com sua função. A mais importante são as hemácias, que tem a formação dos nossos glóbulos vermelhos, né? E o eritrócito, que faz o transporte do oxigênio. Então essa daqui a gente fala que são as células vermelhas do nosso corpo, tá? Os leucócitos, ou células brancas, né? Os glóbulos brancos, que atuam no sistema imunológico do nosso corpo, na medida em que combate a eliminação do micro-organismo. Então as células brancas, ou os glóbulos brancos, que são chamados de leucócito, eles são fundamental porque eles fazem a defesa do nosso organismo através do sangue. Quando a gente faz um exame de sangue, que o doutor fala assim, ó, você tá com o seu hematócrito baixo, que é da célula vermelha. Então, assim, tá com o hematócrito baixo, ele é um componente do eritrócito. Então, tá deficiente esse transporte do oxigênio. O que está acontecendo? Eu tô com anemia? Eu passei por um período de alguma cirurgia, alguma debilidade física, né? Pode ver que no exame do acamado, de uma pessoa enferma, quando você abre, o hematócrito dele sempre vai estar um pouco abaixo. Por quê? Porque ele não tem aquela locomoção, ele não tem aquela troca gasosa de uma pessoa normal que locomove-se. Então o hematócrito dentro do eritrócito de uma pessoa acamada sempre vai estar um pouco abaixo, tá bom? Se tiver uma alteração no hemograma de importância, tem que estar atento o que está acontecendo, tanto no transporte de oxigênio dessa pessoa, quanto na vida alimentar dessa pessoa, né? Então as células vermelhas têm uma grande importância para a gente ter parâmetro aí até de algumas doenças ou das células brancas. Quando as células brancas dentro do exame de sangue, que o doutor falou assim, ó, seu leucócito está acima de 15 mil. O parâmetro do leucócito normal no organismo humano é até 10 mil. Acima de 10 mil já indica algum tipo de infecção. Então, quando a gente pega um exame de sangue e está lá o leucócito 30 mil, opa, eu estou com uma infecção dentro desse organismo. As células brancas estão tentando combater, estão tentando matar essa infecção e o nosso organismo então aumenta os glóbulos brancos, né, as células brancas, para combater essa infecção. Então, pelo exame de sangue das células brancas, a gente sabe que está um exame infeccioso, tá bom? Que tem uma infecção ali naquele organismo. O trombócito e as plaquetas, que é o que faz a coagulação sanguínea, tá? Isso aqui é muito importante, porque se a gente está com alguma baixa de alguma vitamina no organismo e se a gente está com alguma disfunção nessas células dentro do componente sanguíneo, a gente vai sangrar, porque se ela tiver deficiência, ela faz a coagulação sanguínea. Se a coagulação sanguínea, se ela tiver deficiência, a gente pode ter sangramento nasal, a gente pode ter sangramento por capilar. Por isso que é importante vocês saberem, porque uma pessoa que tem um problema cardíaco, por exemplo, que toma o famoso AS, acetil salicílico, né? Ela vai ter uma queda nesse trombócito, nessa coagulação sanguínea. Por quê? Porque faz afinar o sangue para ajudar o coração a bater, tá? Para ter essa troca gasosa, essa troca sanguínea
com mais facilidade, por algum motivo ou por alguma doença cardíaca, o sangue tem essa dificuldade. Então toma o AS para afinar o sangue, só que ele, popularmente a gente fala afinar, mas ele faz uma depuração melhor no sangue, né? Então a parte da coagulação fica um pouco prejudicada. Então uma pessoa que ela toma o AS, a gente tem que ficar atenta, porque se ela se cortar, a parte de coagulação dela é prejudicada. Então a gente sabe que ela vai sangrar um pouco mais, então a gente tem que fazer uma compressão com mais efetividade nessa pessoa, porque senão, como ela está com o sistema de coagulação prejudicado, ela vai sangrar. Então, quando uma pessoa sofre um acidente, primeira coisa que a gente pergunta: toma algum anticoagulante, que é para reduzir a coagulação? Toma AS, por quê? Por causa disso, porque senão pode levar a uma hemorragia, porque ela altera a parte da coagulação do sangue, certo? As células dos ossos, tá? Nossas células dos ossos são formadas por células de osteócito, que é a excreção de substância para a parte mais externa assim, da célula do nosso osso. O osteoclasto, ela tem várias responsabilidades dentro da nossa célula óssea, que ela reabsorve e ela faz a remodelação do tecido ósseo. Quando a gente tem uma fratura, ou quando a gente tem até mesmo como é que fala? Quando tem uma luxação é quando trinca, tá? Fratura é quando quebra mesmo. Então, até quando a gente tem uma luxação, tá? Trincou o ossinho, tá bom? O nosso corpo, o osteoclasto vai lá, ele faz a absorção daquilo que está acontecendo, ou, por exemplo, microfragmentos daquele osso que trincou, caiu para dentro da célula, ele vai absorver e ele vai começar a ter a produção para a remodelação daquele tecido ósseo. Então, ele que faz a reparação. Então, olha como é importante o osteoclasto. O osteoclasto, ele tem que estar, eu falei brincando que ele tem que estar em dia no nosso organismo, porque quebrou, quem vai fazer a reparação? Quem vai fazer a remodelação do tecido ósseo é o osteoclasto, tá? E o osteoblasto é o que ele faz a síntese dos componentes orgânicos dentro daquela célula óssea. Ele que faz, então, a alimentação, ele que faz a organização, tudo da nossa célula óssea é o osteoblasto. Então, quem mantém aquela célula, vamos dizer assim, ativa, quem alimenta, quem nutre aquela célula óssea é o osteoblasto. Então, ele faz a nutrição para o osteoclasto ficar nutrido, bonitinho, para fazer a remodelação do tecido ósseo. A absorção, remodelação do tecido ósseo pelo osteoclasto. O osteoblasto, então, faz essa nutrição dessas duas células dentro da parte da célula óssea, tá? As células musculares, né, as células dos músculos, as células musculares podem apresentar vários núcleos, sendo a mais importante as células de sarcômero. As células de sarcômero são aquela célula que tem dentro da fibra muscular que faz a contração. E os fibroblastos que faz a síntese de proteína. Mas a mais importante de todas, ao meu ver, todas são importantes, porque é um conjunto, né? Uma faz para a outra também poder funcionar lá dentro. A do sarcômetro, eu falo que a gente tem no nosso corpo inteiro. Por quê? Porque se a gente for levantar para andar, quem faz essa contração do músculo para a gente andar, para a gente se locomover, tudo do nosso músculo esquelético é o sarcômero, tá? E o fibroblasto é dentro da célula muscular, é a síntese de proteína. Então, ela que faz toda a nutrição da célula muscular é através do fibroblasto. As células epiteliais, tá?
Então, o que é células epiteliais? É as células da nossa pele. O nosso maior corpo humano, do nosso organismo, é a pele. A pele é o órgão maior que a gente tem no nosso corpo humano, de maior extensão, de maior área, né? É as células epiteliais que estão presentes nos tipos de epitélios, revestindo o corpo externamente, a pele, e internamente em diversos órgãos. São células que possuem formas diferentes e que podem ser achatadas, cúbicas e colunares, tá? As células epiteliais da córnea, tá? São as últimas células do corpo a morrer, visto que necessitam de menos oxigênio para realizar. Então, a nossa célula do olho, olha que interessante, todas as células do nosso corpo podem morrer, né, durante a nossa vida mesmo. A maioria das células, por exemplo, umas morrem, mas vão tendo produção de novas, menos a do neurônio. O neurônio morreu. As outras não, umas morrem, mas vai tendo a produção de outra para substituir aquela que morreu, tá? E a da córnea são as últimas células que tem essa morte eventual da vida mesmo, que vai morrendo e tendo a substituição. Então, as células que menos têm substituição do nosso organismo é a da córnea, porque elas demoram mais, elas necessitam de muito pouco oxigênio para se manter. Então, elas são as últimas células a morrer, tá bom? A maior célula humana é na mulher, que é o óvulo, tá? Que é o gameta sexual feminino. As mulheres já nascem com todos os seus óvulos, que começam a amadurecer na época da puberdade, tá? Hoje em dia, depois dos 10 anos, já começa a ter os sinais da puberdade, cujo sinal é a primeira menstruação. A liberação dos óvulos na ovulação cessa com a menopausa, quer dizer, a mulher depois dos 40, 45, quando é uma menopausa precoce, né? Cessa a produção de óvulos, porque parou a menstruação, não tem mais a necessidade daquela produção do óvulo, não tem mais aquela necessidade de esperar o corpo para ter a fecundação, né, para gerar uma vida. Então, quando o corpo entra na menopausa, ele fala que ele não precisa mais ter essa função. Então, ele não tem mais a produção desse óvulo, tá? Por outro lado, as menores células são a do espermatozoide. Então, o óvulo é a maior célula do corpo humano feminino, tá? Mas a gente fala que a maior célula, independente se é homem ou mulher, ela é constituída a maior célula, né? Então, é o óvulo. E a menor célula dos dois organismos é o espermatozoide, que nos homens são produzidos a partir da puberdade também e continua ao longo da vida, embora diminua consideravelmente com o avançar da idade. Então, o idoso, ele tem até a produção de espermatozoide, mas muito menor de quando ele era novo, tá? Então, gente, a parte de fisiologia hoje era essa, que eu ia falar sobre as células de cada parte do nosso organismo, da célula esquelética, células musculares, célula tegumentar, né? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando pelo grupo mesmo, pelo WhatsApp, tá? No meu WhatsApp particular, que eu vou responder vocês. Hoje eu vou estar encaminhando as perguntas da aula anterior e eu vou esperar no meu e-mail, até por via WhatsApp mesmo, vocês podem responder, que eu tiro o print e imprimo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula e conto com vocês.